Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor e no vídeo de hoje veremos os fundos imobiliários de papéis High Yield que apresentam um Dividend Yield acima de 16%. Nessa análise comparativa iremos apresentar os indicadores dos seguintes FIIs: DEVA11, CACR11, HCTR11 e KNP11. Nesse vídeo você pode ir acompanhando a apresentação dos principais indicadores desses FIIs e ir fazendo a comparação entre eles. Lembrando que o fundo imobiliário que apresentar o melhor indicador, ele ficará em destaque. Mas antes, um breve aviso. Esse vídeo não é indicação de compra nem de venda de nenhum desses ativos apresentados. Beleza, pessoal? Vamos ao vídeo. O primeiro fundo imobiliário é o DEVA11. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 1 bilhão 390 milhões de reais. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 100,21. E esse fundo fechou cotado a valor de mercado em 14 de outubro de 2022 a R$ 90,99. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,91. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 9% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Seu valor máximo de cotação nas últimas 52 semanas foi de R$ 104,85 e o seu valor mínimo de cotação nesse mesmo período foi de R$ 89,88. O segundo FII dessa lista é o CACR11. Esse fundo é o que detém o menor patrimônio líquido, pois ele tem um PL de 187 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 103,47 e esse fundo fechou cotado a R$ 101,41. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,98. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 2% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Dentre esses FIIs apresentados, esse é o que se encontra mais caro se levarmos em consideração apenas o preço sobre o valor patrimonial. Seu valor máximo de negociação nas últimas 52 semanas foi de R$ 111,83 e o seu valor mínimo nesse mesmo período foi de R$ 94,60. O terceiro FII é o HCTR11. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 2 bilhões 680 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 121,36 e este fundo fechou cotado a R$ 103,97, ficando dessa forma com o preço sobre o valor patrimonial de 0,86. Dentre os FIIs apresentados, esse é o que se encontra mais barato, pois está sendo negociado com 14% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser cotado ao valor máximo de R$ 128,02. E nesse mesmo período, seu valor mínimo de negociação foi de R$ 94. E o quarto FII dessa lista é o KNP11. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é simplesmente o fundo imobiliário com maior patrimônio líquido listado na B3. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 95,99 e esse fundo fechou cotado a R$ 92,10. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,96. Ou seja, esse fundo está sendo cotado com 4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser cotado ao valor máximo de R$ 105,48 e nesse mesmo período seu valor mínimo de negociação foi de R$ 90,03. Agora vamos dar uma olhada nos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. O fundo CACR11 distribuiu nos últimos 12 meses R$ 17,75 em dividendos. E este valor representa um Dividend Yield de 17,50%. Já o fundo HCTR11 distribuiu R$ 17,67, ficando assim com um Dividend Yield equivalente a 17%. Já o DEVA11 distribuiu R$ 15,12 e este valor representa um Dividend Yield de 16,62%. E o fundo KNP11 distribuiu R$ 15,06, ficando assim com um Dividend Yield de 16,35%. Quanto ao último dividendo anunciado, o destaque vai para o fundo CACR11, pois ele anunciou R$ 1,56 por cota, ficando assim com um Dividend Yield de 1,54%. Já o HCTR11 anunciou R$ 1,10 por cota, e este valor representa um Dividend Yield de 1,06%. O DEVA11 anunciou apenas 55 centavos por cota, representando assim um Dividend Yield de 0,60%. Já o KNP11 anunciou 35 centavos por cota, ficando assim com um Dividend Yield de 0,38%. Quanto à valorização da cota a valor de mercado desses FIIs, todos eles apresentaram desvalorização de sua cota a mercado. O fundo que sofreu menos foi o CACR11, pois nos últimos 12 meses
esse fundo desvalorizou um total de menos 3,75%. O DEVA11 teve uma desvalorização de menos 10,39%, o KNP de menos 11,43%, já o HCTR11 teve uma desvalorização total de menos 16,69%. Quanto ao caixa desses FIIs, o HCTR11 tem 1,11% do seu patrimônio líquido em caixa, o DEVA11 tem 1,40% do seu patrimônio líquido em caixa, o KNP tem 4,63% e o fundo CACR11 tem 13,79% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto à liquidez, o destaque vai para o fundo KNP, pois ele apresenta uma liquidez média diária de R$ 9.900.000. Já o HCTR11 tem uma liquidez média diária de R$ 8.100.000. O DEVA11 tem uma liquidez de R$ 3.400.000. E por fim, o CACR11 tem uma liquidez média diária de R$ 594.000. Quanto ao número de cotistas, o destaque vai para o HCTR11, pois mais de 204 mil investidores são cotistas desse fundo, mais de 124 mil investidores são cotistas do DEVA11, mais de 68 mil investidores são cotistas do KNP e mais de 5.400 investidores são cotistas do CACR11. Os FIIs DEVA11, CACR11 e HCTR11 não possuem alavancagem, já o KNP11 tem uma alavancagem que representa 5,40% do seu patrimônio líquido. Esse fundo é o mais antigo. O KNP iniciou suas atividades em setembro de 2016. Os fundos CACR11 e HCTR11 iniciaram suas atividades em outubro de 2018. Já o DEVA11 iniciou suas atividades em agosto de 2020. Quanto aos ativos na carteira desses FIIs, o DEVA11 tem 91,6% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 7% investidos em fundos imobiliários. O KNP11 tem 100,7% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 0,4% investidos em fundos imobiliários. Esse fundo tem mais de 100% do seu patrimônio líquido investido em ativos por causa de sua alavancagem, certo? O fundo CACR11 tem 87% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs. Já o HCTR11 tem 76,4% investidos em CRIs e mais 22,7% investidos em fundos imobiliários. Quanto aos indexadores desses CRIs, o HCTR11 tem 90,1% dos seus CRIs indexados a IPCA, mais uma taxa média de 10,3%. 6,1% indexados a IGPM, mais uma taxa média de 13,4%. 2,7% indexados a CDI, mais uma taxa média de 4,7%. E ainda 1,1% indexados a INPC, mais uma taxa média de 9,7%. O DEVA11 tem 87% dos seus CRIs indexados a IPCA, mais uma taxa média de 10,35%. 3,9% indexados a IGPM, mais uma taxa média de 10,68%. 0,3% indexados a CDI, mais uma taxa média de 7%, e ainda 0,3% indexados a INPC, mais uma taxa média de 9,28%. O CACR11 tem 99,3% indexados a IPCA, mais uma taxa média de 12,98%, e ainda 0,7% indexados a CDI, mais uma taxa média de 7%. Já o KNP tem 95,2% indexados a IPCA, mais uma taxa média de 7,94%. E ainda 0,7% indexados a IGPM, mais uma taxa média de 7,49%. Quanto ao número de CRIs em carteira, o destaque vai para o KNP, pois esse fundo tem 96 CRIs em seu portfólio. O DEVA11 e o HCTR11 possuem 55 CRIs em seus respectivos portfólios. Já o fundo CACR11 possui 17 CRIs em carteira. Quanto à maior exposição a um único CRI, o KNP11 tem uma exposição de 5% no CRI Gazette Malls, e este CRI é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 6,05%. O DEVA11 tem 5,28% do seu patrimônio líquido investido no CRI Hope, e este CRI é indexado ao IPCA, mais 9%. O HCTR11 tem 6,26% do seu patrimônio líquido investido no CRI Circuito de Compras, e este é indexado ao IPCA, mais 8%. Já o fundo CACR11 tem 13,23% do seu patrimônio líquido investidos no CRI Helvetia, e este CRI é indexado ao IPCA, mais 12,68%. Todos esses fundos possuem gestão ativa
e atua no segmento de papéis. A Devante Assets é a gestora do DEVA11, a Cartesia Investimentos é a gestora do CACR11, a Equitare Capital é a gestora do HCTR11 e a Quiné Investimentos é a gestora do KNP11. O único fundo que não cobra taxa de performance é o KNP11, já os fundos HCTR11 e DEVA11 cobram 10% de taxa de performance sobre o que exceder 100% do CDI. Já o CACR11 cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder 110% do CDI. Quanto à taxa de administração, os fundos KNP e CACR11 cobram 1% ao ano de taxa de administração sobre o patrimônio líquido. Já os fundos DEVA11 e HCTR11 cobram 1,20% ao ano, também sobre o patrimônio líquido. Bom pessoal, esses foram os principais indicadores desses 4 fundos imobiliários. Caso você tenha interesse em estudar um pouco mais algum deles, faça a leitura dos últimos relatórios gerenciais, bem como os fatos relevantes divulgados por esses fundos imobiliários no período mínimo de um ano, certo? Bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe de mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.